Bom dia! Hoje nós estamos vivendo a semana do Natal e é uma semana corrida, uma semana agitada, mas uma semana de celebração. Para muitas pessoas o foco é perdido, mas para quem conhece Deus, sabe que Ele tem uma finalidade. E é sobre essa finalidade que eu quero conversar com você, sobre a razão do Natal, que é a chegada de Cristo na Terra, é a esperança da promessa cumprida. Jesus veio para ser o Salvador, para que todo aquele que se arrependa, creia que Ele é Senhor, perdoe seus pecados e assim acesse intimidade direta ao Pai. Então, através de Jesus, eu e você temos essa oportunidade de ver a fidelidade de Deus, a esperança, porque estávamos distante de Deus e Deus providenciou esse Salvador, que era o seu próprio Filho, que é perfeito, que viesse ao mundo e tomasse a condição de homem e vencesse o que nós, como homens e mulheres, não conseguimos vencer, cumprir esse papel, né? O papel de se dobrar diante de Deus, de se aproximar dele. Mas o pecado nos afastou de Deus. Então Jesus veio, tomou o nosso lugar, o nosso castigo pelo pecado, e assim ele nos criou uma ponte. Jesus criou uma ponte entre Deus e os homens. E ele então veio com essa missão, a missão de ser a esperança entre Deus e os homens. E era só esperança até Jesus nascer. Mas quando Jesus nasceu, viveu, mostrou que ele era o próprio Deus na terra, ensinou, morreu e ressuscitou e deixou o seu espírito nos guiando, essa foi uma promessa muito poderosa. E hoje ainda o nome dele, por si só, é uma solução de tão poderosa que é a ação salvadora de Jesus. Então, nessa manhã, nós vamos meditar sobre a ação salvadora de Jesus, essa esperança cumprida. Jesus disse que ele era a luz do mundo, que ele era a esperança, que ele era o Salvador. E Deus prometeu o Salvador. Então, quando nós conseguimos ver uma promessa cumprida, é uma alegria, não é? Assim foi no tempo de Jesus. Havia um homem idoso em que no coração dele ele tinha segurança de que ele não iria morrer sem ver a chegada do Salvador, a fidelidade de Deus, a promessa cumprida. E esse homem idoso, sinal que ele esperou muito tempo, né? A idade dele mostrava que estava esperando. Mas ele era um homem fiel. Simeão é o nome desse homem. Lá no livro de Lucas, no capítulo 2, ele diz assim, que ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo, de que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor, o Salvador, o ungido, o Messias do Senhor. Que promessa! Ele veria a fidelidade de Deus prometida a muitos profetas. Ele estaria num momento chave da história. Nós também, muitas vezes, estamos num momento chave histórico em que a gente nem se dá conta. Quantas pessoas estavam lá nas diretas já, vocês se lembram? E agora a gente vendo as retrospectivas na televisão, quantas pessoas participaram de um momento maravilhoso do nosso país. Mas na história divina, na história de Deus, esse era um momento importante, o momento em que Deus trazia Jesus, o seu filho, Salvador, e Simeão participava dessa história, vendo o bebê. Olha que momento importante. Na tua vida, na minha vida, nós também temos momentos chaves em que nós estamos participando da história de Deus e a gente nem se dá conta. Como cada dia, cada momento da nossa vida faz diferença a gente estar atento aos projetos de Deus, ao que Deus está falando, para que nós possamos participar bem, reconhecendo quem Deus é, adorando. Porque quando o Salvador vem à Terra, o que é necessário é adorar. Porque o benefício de receber o Salvador na Terra é nosso. Porque ele será Salvador dos nossos pecados. Ele será Salvador da nossa vida. Ele perdoará os nossos pecados e nos colocará direto, de volta, para a promessa e o contato direto com Deus. Isso não é coisa pequena. Assim,
foi na vida de Simeão naquele momento. E com essa alegria, quando ele chega ao templo do Senhor, ele encontra o bebê Jesus, Maria e José. E havia ali uma prática de apresentação das crianças, né? De erguer as crianças em gratidão, porque uma vida é um presente, e nessa prática religiosa dos parentes de Jesus, a prática judaica, também era de apresentar. E ele faz uma oração. Mas ele faz uma oração, ele faz uma revelação, ele aponta uma realidade, ele aponta uma promessa. Foi um momento que seria um rito religioso, mas que se tornou grande, se tornou uma frase do coração e da boca de Deus. Então, veja, isso que aconteceu com Simeão também pode acontecer na nossa vida. Se nós estamos cheios da presença de Deus, nós podemos ser esse canal, canal da promessa de Deus. E Simeão foi esse homem. Olha quantas verdades ele disse na oração dele. Ele disse assim, capítulo 2 de Lucas, verso 29. Agora, Senhor, pode me despedir em paz, o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Esse é um texto conhecido, mas eu quero chamar a atenção para o que ele disse aqui. Ele disse que Deus estava sendo fiel, que Deus tinha prometido vida, e ele estava vendo vida. Um Salvador, ele salva, ele livra da morte. E ele estava dizendo que o Salvador Jesus, o menino Jesus, ele ia salvar nações. Porque quem cresce apenas no nome dele, quem o reconhecesse, não seria prejudicado. Ao contrário, seria salvo. Então, era um momento não só daquela época em que Simeão vivia, era um momento para a eternidade. E hoje eu e você desfrutamos disso. Era um momento, era um marco diferencial. Assim, Simeão glorificou a Deus. Ele reconheceu que a promessa lá de Isaías 49:6 fazia diferença. Que aquela luz que Jesus viria a ser no mundo seria a luz para as nações. E é verdade, eu e você estamos há muitos anos, muito distante dessa realidade religiosa, contextual, e o poder do nome de Jesus continua fazendo diferença e sendo esperança na minha vida e na sua vida. Continua, o nome de Jesus continua nos colocando em comunhão com Deus. Mas Simeão, ele proclamou, ele não guardou para ele. Ele não guardou para ele a alegria. Quantas vezes a gente se alegra, a gente recebe uma bênção do Senhor, e a gente está grato ao Senhor, a gente avisa, olha, nós estamos gratos, mas a gente não anuncia. Você está contente com o Natal? Você está contente com a sua bênção? Você está contente por conhecer Jesus? Não guarde para você, divida, porque essa bênção não é só para você. Essa bênção está escrito aqui, é luz, revelação para os gentios. Gentios são todos que não pertenciam àquele povo, àquela região onde Jesus estava, aquela religião onde Jesus estava. Veja, o nosso Deus é salvador de nações, é Deus inclusivo, é Deus que quer olhar para mim, para você hoje, em outro momento do tempo, em outro lugar do mundo, com outra língua, mas ele deixou o mesmo direito, o direito de chamarmos por ele e recebermos essa luz na nossa vida, não andarmos em trevas, não andarmos distante do poder salvador de Jesus, de termos a mente de Deus em nós, por termos proximidade com Deus. E por que temos essa proximidade? Porque Jesus tomou o nosso lugar. Mas se ele não chegasse aqui, ele não poderia nem viver, dar exemplo, morrer e ressuscitar, vencendo a morte e nos colocando diante de Deus com essa luminosidade de Deus na nossa vida para vivermos aqui uma vida em que a gente tem a companhia de Deus todos os dias, a iluminação de Deus todos os dias. Isso não é pouco. Então, essa alegria que você está, que você tem de vida. E se você não percebeu que Jesus
essa promessa cumprida, eu quero te convidar, experimente. Busque conhecer quem é Jesus. Saiba que é muito mais do que uma companhia, uma comunhão apenas com os irmãos, um momento familiar. É um momento de adoração, de gratidão eterna, porque só por Jesus nós nos reconciliamos com Deus. Só por Jesus a luminosidade de Deus chega até nós. Só por Jesus você pode ter alegria hoje do Natal. Então, eu quero lembrar você que Simeão não ficou calado. Ele ali, naquele momento, na sua prática religiosa, ele aproveitou para dizer que Deus estava sendo fiel. Deus estava dando vida a uma nação, não, a nações, a pessoas. Deus estava girando a chave do tempo. Deus estava dando uma oportunidade à humanidade. E essa humanidade, eu e você fazemos parte. E essa humanidade, em que tempo for, ela nos atinge com uma coisa chamada fé. Se nós crermos que Jesus é verdadeiramente o nosso Salvador e unicamente o adorarmos. É com esse espírito que nós devemos olhar. O Natal é uma promessa cumprida, é fidelidade, é objetivo alcançado no meu coração e no seu. Nós estamos também em período eleitoral e temos visto promessas que não foram cumpridas, promessas que antes mesmo de começar já estão colocadas como impossíveis de serem cumpridas. Não é? Tantas vezes a gente vê esse quadro repetitivo nas trocas eleitorais. É comum essa decepção, mas em Deus não há essa decepção. Em Deus o que há é esperança. Então, Simeão era esse homem. Ele esperava a promessa de Deus cumprida, de que ele veria a vida do Salvador antes de morrer. Mas ele não viu só a vida, ele se apossou de uma vida eterna, porque ele creu no bebê Jesus Salvador. E eu quero dizer para você, faça a mesma coisa, não saiba apenas que Jesus nasceu no Natal. Creia, se aposse dessa promessa de vida, que Deus tem vida para você. Que Deus não quer mudar o período do Natal com um presente. Deus quer que a sua esperança volte, porque Simeão, ele esperou por Jesus. Por isso ele tinha esperança. Ele alcançou a esperança. Mas eu quero dizer para você que nesse Natal, não espere por Jesus, receba Jesus. Receba porque ele já chegou. Ele já viveu. Ele já morreu e ressuscitou. E vivo está, esperando que você aceite que ele seja a ponte entre Deus e os homens. Que Deus abençoe você e vamos orar para que a gente tenha a alegria sempre de anunciar essa realidade na nossa vida e de muitas pessoas. Senhor, em nome de Jesus, obrigada, porque em Ti nós podemos esperar. O Senhor é real, o Senhor cumpre a Sua promessa, assim como o Senhor cumpriu em Jesus. Que nesse Natal não seja apenas um momento festivo, Senhor, e de alegria, mas que seja um momento da gente anunciar e dividir o que a gente recebe o ano todo. A esperança de Jesus Salvador, a realidade de que Ele é Salvador e a alegria e esperança de que muitas pessoas recebam Jesus como Salvador. Senhor, em nome de Jesus, ensina-nos a dividir essa alegria o ano todo, de que o Senhor nos fez tão próximos através de Jesus, porque Ele é a nossa ponte entre Deus e os homens. Muito obrigada. Assim nós oramos e te pedimos que nessa manhã, nesse dia, Senhor, aquele que nos ouve, alcance essa alegria e compartilhe com muitos, como foi o objetivo de Jesus na terra. Em Cristo Jesus oramos. Amém.